o seguinte. Um triângulo isósceles, então nós estamos falando de um triângulo que tem dois lados com a mesma medida e, consequentemente, dois ângulos internos com a mesma medida também. Então, num triângulo como esse, o maior lado mede 10 centímetros, eu já anotei aqui 10 centímetros. Essa figura não vem com o enunciado, tá, gente? Eu já iniciei aqui a resolução com o desenho. Então, o maior lado, a base desse nosso triângulo, nesse caso, mede 10 centímetros, e o maior ângulo interno, que eu estou chamando aqui de x, é o dobro da soma dos outros dois ângulos internos. Os outros dois ângulos eu estou chamando de y. E eles são iguais, novamente, reforçando, porque se trata de um triângulo isósceles. Bom, dessa informação a gente já tira a seguinte equação, né? X, que é o ângulo maior, é igual ao dobro da soma dos outros dois, ou seja, y mais y. Portanto, o nosso x é igual ao dobro de 2y, 4y. X é igual a 4y. Ele continua perguntando para nós qual é a área deste triângulo, e tem 5 alternativas. Para calcular a área de um triângulo, qualquer que seja, eu preciso da base e da altura dele, né? Para colocar na fórmula, base vezes altura dividido por 2. A base nós já temos, que é 10. Falta, então, encontrar a altura. Observem vocês que, se eu conseguir, se eu souber, né, a medida desse ângulo interno y aqui, ó, eu consigo construir um triângulo retângulo com a altura desse nosso triângulo isósceles, né, de tal modo a aplicar as razões trigonométricas nesse triângulo retângulo. Nesse caso vai ser a tangente, né? Eu utilizo tangente, sabendo a medida desse ângulo y aqui, e aí está resolvido, eu vou conseguir encontrar o valor, a medida dessa altura do triângulo. Muito bem, então precisamos encontrar a medida do y. Para isso eu preciso de uma outra relação, de uma outra equação que envolva x e y. Uma eu já tenho, x igual a 4y, falta uma segunda equação. E essa equação vem daqui, a soma dos ângulos internos do nosso triângulo é igual a 180 graus, lá da geometria plana. Ou seja, x mais y é igual a 180 graus. O nosso x vale 4y, como nós encontramos na primeira equação. Y mais y é 2y, igual a 180. Ou seja, 6y é igual a 180, e, portanto, o nosso y, que era quem nós estávamos procurando, mede 30 graus, 180 dividido por 6. Muito bem, se o y mede 30 graus, né? Se o y mede 30 graus, eu consigo, então, como eu havia dito, construir um triângulo retângulo ali dentro do triângulo isósceles. Vou usar aqui a minha reguinha para isso. Vou traçar aqui a altura do triângulo isósceles, construindo, portanto, esse triângulo retângulo aqui. Nesse triângulo retângulo, então, eu tenho uma altura h, um dos catetos mede h, o outro cateto mede 5, porque é metade de 10, e o y mede 30 graus. Aplicando, então, a razão trigonométrica da tangente, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, h, sobre cateto adjacente, 5. Tangente de 30, lá da tabela da trigonometria, é raiz de 3 sobre 3, igual a h sobre 5. E, portanto, o nosso h, passando 5 multiplicando, vai ser 5 raiz de 3 sobre 3. Agora sim, eu consigo aplicar na fórmula da área. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ou seja, a área do triângulo é 10, que é a base, vezes a altura, 5 raiz de 3 sobre 3, tudo isso sobre 2. Simplifico o 10 com o 2, aqui em cima fica 5, embaixo fica 1. E faço as multiplicações. 5 vezes 5 raiz de 3 é 25 raiz de 3, sobre 1 vezes 3, que é 3 centímetros quadrados, porque se trata de área.
Tá aí, então, resposta item A, 25 raiz de 3 sobre 3. Exercício bem completo, que envolve, então, soma dos ângulos internos do triângulo, razão trigonométrica aqui da tangente e a área do triângulo, né? Além de uma pequena interpretaçãozinha aqui que nós fizemos do enunciado, né, utilizando os dados que foram dados no problema, que foram apresentados no problema.